Quem foi Project Ito? Não, eu não estou fazendo o assassinato da ortografia portuguesa com essa frase. Project Ito era o pseudônimo de Satoshi Ito, também conhecido como Ito Keikaku, um escritor de ficção japonês e ensaísta nascido em 1974, que foi encorajado a começar sua carreira de escritor no ano de 1998, durante o Tokyo Game Show um pouco após o lançamento de Metal Gear Solid 1, onde ele se tornou um grande amigo na vida pessoal de Hideo Kojima, que ficou surpreso em ver alguém tão novo entendendo as mensagens que o jogo queria passar tão cedo após o jogo sair para as massas. Porque ele tinha 3 pseudônimos ao invés de um só? Eu não sei, japonês é esquisito, é igual o cara que faz Touhou ter o nome de Zoom, sendo que obviamente o nome dele não é Zoom. Ito então se inspirou em Kojima e suas histórias militares anti-imperialistas para escrever seus próprios livros, mas infelizmente em 2001 ele foi internado no hospital com câncer e apesar de ter conseguido terminar 3 obras em vida e receber vários prêmios pelo que muitos consideram seu magnum opus Genocidal Organ, suas frequentes passagens no hospital para tratar um câncer que ia e voltava inegavelmente afetou seu trabalho e o que era capaz de fazer em vida, eventualmente vindo a falecer em 2009 pelas complicações da doença. Apesar de sua curta estadia no mundo, Ito já tinha se estabelecido no Japão como um autor de certo aclamo, tanto que ele foi o responsável em escrever a novelização do game Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, com Kojima se sentindo tão abalado por sua morte que tomou muitas de suas ideias para sua própria franquia, já que Metal Gear Solid Peace Walker foi um jogo feito praticamente em sua homenagem, e Metal Gear Solid 5 tem suas inspirações muito claras em Genocidal Organ. É sempre uma tragédia ver artistas emergentes tendo sua vida ceifada por doenças infelizes, muitas vezes sendo incapazes de atingirem o ápice de suas carreiras por causa de um fim prematuro. Foi isso que me deixou interessado em ver os 3 filmes póstumos que foram feitos de suas obras, adaptando para animes os contos de O Império de Cadáveres, Harmony e Genocidal Organ. Eu sempre quis dar uma ênfase maior a criadores não tão discutidos que apreciam em diferentes indústrias do entretenimento, então acho que esse é um bom ponto de partida. Eu vou estar assistindo esses filmes por ordem de lançamento, escrevendo cada resenha um pouco após ter assistido enquanto a memória estiver fresca, mas com o tempo suficiente para processar o que vi para não dizer que só cuspi a primeira coisa que pensei e liguei o microfone para falar. É a primeira vez que faço esse formato meio às cegas, então vamos ver como é que eu me saio. Caralho, que filme horroroso! Meus parabéns a quem fez esse filme. É a primeira vez que eu penso em começar um roteiro todo de novo do zero e jogar ele fora ao mesmo tempo de tão ruim que ele é. Um pequeno adendo que eu acho importante mencionar é que a má qualidade desse filme ou de sua história não é necessariamente culpa do Ito, porque O Império de Cadáveres é na verdade uma obra póstuma. Foi publicada em 2012 porque quando o Ito morreu 3 anos atrás, ela ainda era apenas um rascunho do que ele realmente queria escrever. E você sabe por que rascunhos nunca são publicados e considerados no nível de publicações feitas em vida, porque apesar de soarem mais soltos conceitualmente no papel, é um pesadelo tentar fazer uma obra conexa de apenas um amontoado de ideias se você não as terminou ainda. Livros têm emendas e períodos de reescrita por um motivo, e apesar de Angel Toll, um outro autor moderadamente renomado, se encarregar de escrever a obra e terminar no lugar de Ito, isso nem sempre é uma boa ideia porque apesar de ser uma causa nobre, visões de criadores podem entrar em conflito por ter um estilo e interpretação de ideias diferentes do outro. Se eu pegar 2 escritores para escrever uma história com os mesmos pontos de plot, não importa o quão similares, um vai se sobressair como o melhor por elementos como caracterização, construção de mundo e direção que sempre mudarão, porque o processo criativo é muito mais pessoal do que imaginam. Por isso que alguém, quando assumindo tal posição, precisa ter certeza de que tudo está de acordo planejado, porque caso contrário ele arrisca expor uma má interpretação da obra que irá ser notada como um defeito que o autor original não faria. Isso na real é um problema persistente nesses 3 filmes, mas em O Império de Cadáveres parece que dá pra ver o ponto onde a história que era do Ito terminou e a fanficagem começou. Conceitualmente esse filme tinha um potencial para ser fantástico, ele nos coloca na visão dos personagens de Sherlock Holmes em um cenário alternativo do século XIX, onde a tecnologia local evoluiu graças ao Dr. Victor Frankenstein, que com seu monstro mostrou que era possível trazer mortos de volta à vida. Com isso, o governo inglês enxerga uma forma de fazer uma espécie de apocalipse zumbi controlado, onde todas as pessoas que morrem podem ser ressuscitadas e usadas para lutar em seu exército imortal, assim como usá-los como membros inferiores da classe social por serem úteis em mão de obra menial, dado a serem fáceis de comandar e não precisarem de muitos recursos. É uma proposição bem interessante que vai contra os clichês de história de apocalipse zumbi, que eu sempre achei o conceito mais merda possível por ser uma pessoa realista. Eu lembro quando todo nerdola achava muito foda o conceito de apocalipse zumbi, como ele seria o cara
foda que sobreviveria à anarquia que vem com as histórias, mas quando eu vi os zumbis de The Walking Dead ou Dead Rise, eu só conseguia pensar, vocês estão de sacanagem comigo? Vocês acham mesmo que o mundo ia virar de cabeça pra baixo por causa de gente em decomposição andando na rua? Eles estão caindo em pedaços, eles não conseguem andar mais rápido do que um geriátrico com osteoporose. Em alguns casos você nem morre se for mordido, e mesmo que aconteça a chance de 1 em 1 milhão de um zumbi teleportar na frente da sua casa, há vários utensílios domésticos que facilmente fariam dano num cadáver podre, que dirá o uso de armas de fogo. O motivo de séries de terror geralmente pularem a contenção ou colocar a história rodeada de pessoas incompetentes é porque em 8 de 10 dos casos o governo teria capacidade de conter um apocalipse zumbi até uma cura ser administrada. Tirando os zumbis de Left 4 Dead. Ah, meu amigo, ali tava todo mundo fudido. Mas assim como na maioria dos filmes de terror, todos os envolvidos têm que ter algum grau de incompetência para a história funcionar. Então eles pulam logo para a parte que todo mundo quer ver. Então aqui está, uma versão steampunk do apocalipse zumbi, onde conseguimos avançar tecnologicamente a ponto de vencer a morte muito antes de descobrirmos inteligência artificial e de desenvolvermos robótica. É uma ideia bem mais interessante do que costumo ver em histórias cyberpunk, por exemplo, que sempre tentam falar sobre alcançarmos a imortalidade através da tecnologia. O que chega a ser irônico, porque cyberpunk, assim como todos os conceitos que tenta dissertar, é um gênero midiático criativamente morto e incestuoso que não tem nada de novo para falar desde o fim de Ghost in the Shell Standalone Complex Season 2, mas que sempre volta para discussão, porque a audiência burra vê cores neons e cidades sujas e acha uma estética foda sem engajar na temática de que não é para você achar o mundo cyberpunk legal, seu burro do caralho. Respira, volta um pouco. Foca no assunto do vídeo, tá, Cura? Eu acho interessante a dialética que o filme propõe com esse negócio de exércitos zumbis incapazes de pensamento intelectual. E dada a mortalidade do próprio Ito ser algo recorrente em suas obras pela sua doença, acho que é da natureza humana tentar achar uma forma de burlar a morte. Só porque os zumbis não pensam como nós, exceto tratá-los como gado, eles ainda têm os rostos e corpos de entes queridos e, em algum grau, são cientes do que está acontecendo com eles. O que tirar a capacidade de pensamento e livre-arbítrio de indivíduos diz sobre a moral dos responsáveis pelas guerras? Esses soldados eram livres antes de morrer, para começo de conversa? Essas são temáticas que o filme aparenta estar interessado em discutir na primeira metade, e na segunda eles amassam o papel e enfiam no cu. Para começar, eles tiveram essa ideia de misturar personagens fictícios de Frankenstein com Sherlock Holmes, que, ok, boa ideia, pode ser. Há boas interações de vida nesse crossover. Mas aí você vê que eles estão tentando dar uma de Kinoko Naso e enfiar o máximo de figuras históricas e de outros contos no meio para ver se adicionam profundidade, que na verdade não serve pra porra nenhuma. Eles mencionam Frederick Barnaby e Sexta-feira de Robinson Crusoe. Eu não li todas as obras que são referenciadas nesse filme, mas das que eu não conhecia não mudou em nada não saber o contexto, e das obras que eu conhecia, saber dos personagens só fez eu odiar o filme mais. Tipo, um dos motivos principais de Watson ter interesse na cura de zumbis foi porque Sexta-feira, o seu amigo transformado em zumbi ilegalmente, por ele trabalhar até a morte do projeto para descobrir o peso de uma alma que vai embora quando os zumbis morrem, prometendo achar a cura para ele voltar ao normal. Depois disso, eles são pegos pelo governo para irem atrás do projeto original do Dr. Frankenstein para entender tudo sobre essa tecnologia. Se você já leu o Robinson Crusoe, você sabe que ele é um dos personagens mais problemáticos da obra que chegou a envelhecer mal. Ele é um índio que é salvo de ser morto por canibais por Crusoe, e após isso eles possuem uma relação de mestre e servo onde o Crusoe o ensina a se comportar como um homem cristão civilizado. Então a forma que o filme achou para resolver o racismo implícito na obra foi transformar o Sexta-feira num servo zumbi fanboy branco. E não é porque ele tá morto não, eles fazem questão de mostrar que ele é o único zumbi branco, porque os outros estão em diferentes estágios de decomposição durante o filme e todos são mostrados com pele necrosada, mas por algum motivo esse bichone aqui continua tão afeminado quanto estava vivo. Ele deve estar usando os produtos de esfoliação facial muito boa. Sabe, eu já peguei ódio de Fate quando vi que transformaram o Da Vinci em um artista tão obcecado com a própria Mona Lisa, uma obra que é especulado que ele nem ligava tanto pro quadro, a ponto de se transformar nela. Então quanto menos eu falar da merda que é esse Sexta-feira, melhor. Eu não sei dizer que se é uma versão mais ou menos racista do personagem. Esse filme tá um degrau acima do filme da Múmia de 2017 de criar um universo cinemático de contos históricos de terror. O que não é um elogio, porque os dois fracassam fantasticamente nesse conceito. Todos esses filmes têm 2 horas de duração, e esse faz bom uso da duração porque a primeira metade é interessante e a outra é uma merda. O primeiro ato do filme é sobre Watson e Sexta-feira em suas missões de viajar pelo mundo para obter informação do projeto, e dado que é um anime feito pela Wit Studio, a qualidade da animação e o traço são bem agradáveis.
Sim, tem um uso leve de CG na hora de mostrar os zumbis, mas essa é uma das instâncias que eu acho que o CG mescla muito bem com a animação 2D, já que os movimentos robustos e sem atrito dão uma imersão boa quando você lembra que zumbis têm o costume de se mover esquisito. Sim, vovô, eu sei que você odeia a animação em 3D nos animes e que prefere muito mais a animação 2D tradicional feita à mão e lápis colocada em celuloide, mas infelizmente para você não estamos mais em 1970 e as empresas não acham rentável fazer animes nesse formato. Então não precisa reclamar de todo CG que aparece em anime pelo único motivo de ser CG, ok? Modelos 3D estão presentes em anime faz muito tempo e muitas vezes são implementados de forma que você mal percebe que eles estão ali. E agora que finalmente estão fazendo filmes completamente em 3D de animes que estão tendo animação aceitável, não vai ser agora que eu vou falar mal do filme por ele ter CG. Eu vou, entretanto, falar mal do filme por outros motivos. Então eles chegam no lugar onde precisam e escutam sobre como foi um erro da humanidade manipular a própria morte e forçar a imortalidade naqueles que são incapazes de se matarem, por uma pessoa que morre na frente deles apenas para provar o ponto com mais convicção. E todo mundo de fato concorda. É meio zoado o que o governo já está fazendo com os militares defuntos e serem forçados a participarem de uma guerra ininterrupta na pós-vida. E dado como há mais pessoas mortas do que vivas na história da humanidade, isso facilmente daria um problema de superpopulação. Então se já tem tudo isso para se preocupar, imagina se realmente conseguissem fazer a transformação de zumbi para humano. Então todo mundo vai lá no lugar onde eles planejam destruir o negócio que completaria a pesquisa, mas na hora que vão destruir, com todos arriscando-se e quase morrendo só pra fazer essa aposta, nosso gênio John Watson decide não destruir a porra do negócio, porque ele vê o Sexta-feira tendo uma reação de humano e seus olhos brilhando após meio filme só escrevendo coisas. E aí ele dá um 180. Essa é a parte do filme que eu tenho certeza que o Ito morreu sem elaborar, e o Ento viu o resto do rascunho e falou: eu tenho que alongar essa porra pra ficar do tamanho das outras obras do Ito, então que tal fazer o protagonista decidir o contrário, que toda a temática da obra estava indo a favor. Sério, foi uma hora explicando que brincar de Deus ressuscitando gente era ruim, só pra porra do Watson decidir fazer isso do mesmo jeito. E dá errado. E ainda falta uma hora de filme. De repente eles descobrem que o monstro original de Frankenstein estava vivo e queria transformar todos em zumbis e tirar a individualidade de todos ali envolvidos. Porque os seres humanos são mais livres e felizes quando não têm livre-arbítrio, eu acho. É a motivação mais rasa que eu já vi para esse argumento. Então Watson e seu time, que estão justificadamente putos com ele, tem que tentar mais uma vez destruir essa merda dessa máquina antes que o apocalipse zumbi aconteça, enquanto o filme tenta justificar porque não acabou na metade. O que poderia ser um argumento interessante sobre como a morte é algo que nos deixa miserável, mas que é tão essencial na existência quanto a própria vida, vira uma virada de casaca constante onde o filme não se decide na sua mensagem. Voltar os mortos à vida é ruim, viu? Quer dizer, na verdade é bom. Na verdade é bom pra mim, quer dizer, só é ruim quando os outros fazem. Eu vou continuar tentando. Olha pro Sexta-feira gritando e tentando te matar porque ele tá tendo que lidar com o terror existencial de não poder morrer, João, seu imbecil. Você acha que ele quer viver seja lá quanto tempo demora para você ajeitar a vida dele nesse estado vegetativo? Eles claramente pararam de tentar explicar qualquer lógica. Tipo, por algum motivo o monstro de Frankenstein usa mágica no meio do filme. Eles nem tentam falar que é alguma manipulação de tecnologia mumbo jumbo. Ele só bate a bengala no chão e consegue controlar os zumbis. Legal. Quem liga? Eu não. Eu não recomendo o Império de Cadáveres. É um filme que você é muito mais feliz não assistindo. E se assistir, faça igual um zumbi e desliga o cérebro vendo. Porque assim você sofre menos a não processar a porcaria que esse filme é. Ele faturou um total de 43 mil dólares na bilheteria, o que não é o suficiente nem para comprar um apartamento que preste para o diretor desse filme se esconder da vergonha que foi soltar um filme desse. Fazia tempo que eu não via algo ruim assim, e eu só posso esperar que esses filmes não tirem completamente minha esperança de outros criadores entenderem visões de projetos inacabados sem cagarem completamente em cima. Por favor, não cague Berserk. Por favor, não cague Berserk, Kojimori. Digo, no próximo filme. Ok. É um avanço, um começo. Tô começando a pegar um pouco da visão do Ito, mas continua muito ruim. Lançado a apenas um mês de distância do Império de Cadáveres, Harmony saiu em novembro de 2015 pelo estúdio 4 graus Celsius, é assim que fala? 4C. Então eu pensei, beleza, o estúdio que fez a trilogia de filmes de Berserk. O CG deles é bem mais ou menos, mas no terceiro filme eu diria que eles acertaram bastante, tanto no 2D quanto no 3D. Então agora que eles têm dinheiro pra fazer algum projeto diferente, talvez eles façam algo que tenha um orçamento bom pra um... eu não tô enganando ninguém com essa conversa fiada, a animação é básica, insuficiente. O CG é feio e tudo aqui grita feito com as coxas. A história desse filme é mais um cyberpunk tradicional, então acho que eu devia ter salvo o comentário de odiar cyberpunk aqui pra dizer que eu tenho mais coisa pra falar desse filme. Bom, o que eu tenho a dizer é que se esse plot fosse um episódio de Ghost in the Shell Standalone Complex, seria o pior de todos.
O que não é dizer muito, já que tudo que veio de Gitz após os anos 2000 é uma bosta, mas ainda assim. Tem alguns shots bonitos e bem compostos em algumas horas, mas não ajuda muito quando as próprias cidades e os locais exibidos são horrorosos. Tipo, no Japão eles colocam essa cidade toda rosa que dói na minha vista só de pensar morar aí por poluição visual, enquanto eles tentam fazer algo diferente quando mostram uma reunião digital na OMS, parece que eles pegaram os esboços dos modelos 3D e colocaram eles para serem animados ali, porque não tinha dinheiro ou tempo para polir essa jossa. Sério, o que era para ser uma mudança de estilo legal acabou parecendo o protótipo beta 0.1 dos modelos de Arcane. Esse filme tem uma temática estranhamente suicida. Acompanhamos Tuan Kiri, uma militar que vive no mundo após uma guerra nuclear que quase matou a humanidade ter acontecido, e agora finalmente a raça humana está em paz. E uma organização chamada Watch Me está encarregada de manter o bem-estar da população através de planos de saúde acessíveis, terapia genética e um autocontrole de nanotecnologia ética para manter todos com uma longa qualidade de vida. Nisso, Tuan e sua amiga Xian são manipuladas por outra estudante durante sua adolescência chamada Mia, que as convence em fazer um pacto suicida como uma forma de protesto ao mundo controlador que foi criado pela Watchme e sua ordem farmacêutica que homogeniza seu povo a ponto de que suas puberdades são completamente monitoradas de forma que suas mudanças hormonais só vão até certo ponto para não comprometer seu estado emocional. Assim como no Império de Cadáveres, são temáticas que têm nuances. O governo evoluiu a indústria farmacêutica a ponto de dar para elas uma forma tão eficiente de autocontrole que parece algo que as restringe. Porque na maioria das vezes elas têm a capacidade mental de aguentar tudo de ruim que pode acontecer em suas vidas, enquanto não criando as oportunidades para essas pessoas terem esses problemas resolvidos sozinhos. Sem falar que com tantos avisos para se cuidar e tomar conta de si, vem um questionamento. Será que o indivíduo não tem o simples direito de ignorar o que é seguro de vez em quando só para se divertir? O ser humano não tem uma predisposição de gostar de uma pequena dose de perigo? Tuan é banida do exército para traficar cigarros e bebidas alcoólicas na Nigéria. E o seu pai era humilhado por seu círculo social por tomar café. Café! É claro que dependência química é ruim, não importa se é LSD ou água, mas proibir sequer a oportunidade de alguém tomar um cafezinho pela possibilidade de ficar viciado é um motivo para se revoltar dessa monitoração superprotetora. Isso vem de alguém que acha que café tem gosto de água suja. É como se o governo ligasse em manter a aparência de bem-estar apenas por eficiência do que qualquer sentimento de filantropia. Tuan e Xian sobrevivem ao pacto suicida, mas tem que viver como adultas sabendo que a sua maior manipuladora foi também a pessoa que mais se importou com elas e mudaram sua mente, sentindo que estão parados no tempo por um mundo impessoal. Há também a mensagem como ela odeia o Japão, e é um dos motivos para ter ido para Níger, porque os japoneses têm esse costume social de fingir que está tudo bem, enquanto se conformam com suas derrotas, algo levado à tona por morar em um local onde o conformismo é encorajado desde a derrota na Segunda Guerra Mundial. Nisso é onde o filme começa a despencar, porque apesar da Harmony não virar a casaca na sua mensagem várias vezes igual ao Império dos Cadáveres, o filme perde bastante pontos pela contra-argumentação da humanidade para debater esses problemas, se resumirem a: bem, você acha que seres humanos irão ter problemas como indivíduos e como grupos independentes da tecnologia e era que habitam? Bem, para não se preocupar com isso, que tal você ir cometer suicídio? Eu não tô zoando, esse filme glorifica o suicídio de uma forma que eu nunca vi antes. Um vírus de computador faz com que um grupo em massa da população se mate. E após muita falação e encheção de linguiça, Tuan se lembra do que aconteceu com Mia e entretém a possibilidade de sua amiga ainda estar viva, encorajando as pessoas a morrerem e se assimilarem através de uma única inteligência artificial. E spoilers, ela de fato está viva. Eu não sei que tipo de pacto suicida incompetente é esse, onde todo mundo que tenta se matar fica vivo, mas esse é o filme que estamos vendo agora. E quando elas finalmente se encontram no fim do filme, quando o projeto Harmonia está prestes a terminar e matar todo mundo no planeta, porque quem diria ter realidade aumentada no seu corpo por um controle remoto faz com que qualquer hacker consiga fazer um suicídio em massa com extrema facilidade, a Mia acaba estando bem lelé da cuca e revela que fez parte de um teste para ver se as pessoas que têm sua sanidade drenada são capazes de voltar ao normal. Bem, ela voltou, mas como uma completa psicopata que quis aumentar a escala de seus planos para destruir absolutamente tudo que existe. E a manipulação funciona a ponto de que a própria Tuan se convence de que a Mia na verdade não fez nada de errado. Ela só queria que todo mundo se unisse na morte. É como se os diretores desses filmes tivessem olhado pra Monster e falado: ah, essa menina é igual o João Gilberto, né, o nome dele. Faz ela explicar que foi estuprado no final do filme enquanto ela tá perambulando por aí. Vai ter o mesmo efeito. Tuan então tem o plano de atirar na Mia antes dela se juntar nesse paraíso digital quando todo mundo morresse. E
o filme acaba. Pois é, lembra de todas as temáticas que eles falaram no começo do filme? Termina nisso e sem mais elaboração. Eu entendo que nem toda obra tem que ter um final feliz, onde os mocinhos ganham, e dado que o Ito já estava para morrer quando publicou o livro, muito desse pessimismo é refletido na obra, mas tem diferença entre fazer uma obra com um comentário niilista e fazer uma obra que só diz que a solução para tudo é morrer e matar todo mundo. É como se Evangelho fosse os primeiros 4 episódios e depois terminasse mostrando a instrumentalidade humana. Vocês não desenvolveram nada, não tem reflexão conclusiva, não tem nada para pensar, além de que você deveria desistir. Talvez um dia, mas hoje não. Eu vou desistir desse filme, deixa esse filme pra lá. Até agora eu não só saí decepcionado de ver essa trilogia do Ito, mas também curioso. Vamos ver se eles fazem o 3x3 com o último filme para dizer que a trilogia inteira é uma bosta. Ergo Proxy, Mítico e Ratinho, Deadman Wonderland, Samurai Champloo. O que todos esses animes têm em comum com Genocide Warrior? Todos eles foram feitos pelo falecido Manglobe Studios. É interessante pensar que apesar de seus curtos 13 anos em atividades, conseguiu criar tantos animes marcantes e diferenciados da indústria, mas nem sempre fugir da padronização ajuda na faturação. Porque apesar deles terem produzido os clássicos que são falados até hoje aqui no exterior, o pessoal do ocidente não chegou a influenciar tanto no financiamento, compra ou venda de animes, já que a única forma de avaliar animes antigamente era a popularidade das vendas de DVDs e Blu-rays, já que a licenciatura em canais exteriores não dava muito independente do Ibope. Mesmo com o streaming e o simulcast que temos agora, só hoje estamos vendo coisas como animes sendo feitos para o público ocidental sendo financiados por empresas estrangeiras fazendo sucesso e com mais frequência. E ainda assim é um tiro no escuro se vai vender ou não, com a concorrência sendo tão alta quanto hoje. Então a Manglobe foi apenas um caso infeliz de ter nascido alguns anos muito cedo. Genocide Warrior foi a produção final da trilogia do Project Ito e a produção final da Manglobe Studios, que entrou em falência quando o filme estava quase sendo terminado, o que adiou o lançamento em 2 anos, que foi contra a ideia dos 3 filmes serem lançados em 2015. Felizmente, a maioria do staff virou o Geno Studio, conhecido por mais recentemente fazer a primeira temporada de Golden Kamuy. E não foi qualquer vagabundo que dirigiu esse filme não, Genocide Warrior foi não só dirigido, como roteirizado por Shuko Murase, conhecido pelo seu trabalho de direção e storyboard em Ergo Proxy e Samurai Champloo. Samurai Champloo. E mais recentemente dirigindo a trilogia de filmes Mobile Suit Gundam, Hadaway's Flash. Fico feliz em ver que o staff da Manglobe não ficou desempregado, porque currículo eles têm. Hadaway's Flash é um dos Gundams mais bonitos e bem animados pelo que eu já vi da franquia, então é bom ver que Murase está cozinhando com a roupa de chefe. Dito isso, Genocide Warrior é bom? Não é uau, que obra-prima, você precisa assistir agora, mas pra quem acabou de ver 2 filmes extremamente paia, eu tô positivamente surpreso. É tipo enfiar a mão no chiqueiro e achar uma nota de 20 reais. Não é tanto dinheiro, minha mão tá fedendo e eu não devia procurar ouro em qualquer buraco de bosta que eu meto a mão, mas ei, são 20 reais. Genocide Warrior tem a melhor direção dos 3 filmes e talvez seja o que mais pegou a visão dos livros, que se baseia sem tirar muito da essência. É o único que eu sinto que justifica ter 2 horas de duração porque, uau, eu adoro ver esse filme em ação. Murase tem essa estética de colocar feições realistas e humanas em seus personagens, enquanto fazendo o máximo para balancear o contraste do que geralmente é o forte da animação, que é o exagero das expressões. Tudo aqui parece muito tecnologicamente agradável para os olhos. Como alguém que não liga muito para design de armas ou cenas de combate de tiro, alguém no estúdio realmente gostava de desenhar essas arminhas. Em alguns momentos parece que eu tô vendo uma versão anime de Die Hard, Top Gun ou Rambo. No ano futurista de 2022, um militar das Forças Especiais dos Estados Unidos chamado Clavis Shepard é encarregado de investigar o paradeiro de John Paul. Sério, John Paul? Não tinha um nome mais americano para dar pra esse cara, não? É tipo se eu quisesse escrever o nome de um personagem brasileiro e ele se chamasse Enzo Luiz ou Rony Cleveson. Após mais uma missão de sucesso matando pessoas necessitadas de países de terceiro mundo como um verdadeiro americano, Clavis muda o seu foco para uma missão de rastreamento, de encontrar John Paul, que tem o histórico de fazer vários países de terceiro mundo entrarem em anarquia após ganhar poder político lá, apenas para sumir e aparecer em outro país em desenvolvimento. A caracterização dos personagens desse filme são bem mais fortes exatamente por essa missão de rastreamento ter como foco obter informação primeiro de um amante de John Paul que mora na República Tcheca, um lugar onde não vemos muito em animes, então ver a arquitetura da cidade de Praga também é um colírio para os olhos. Se tem alguma coisa que esses filmes nunca falham é uma criação de um mundo interessante. Logicamente, por ser uma obra falando sobre a República Tcheca, fala sobre o escritor mais famoso e renomado do país, Franz Kafka, a ponto de irem visitar a lápide do cemitério em que foi enterrado, discutindo um pouco de suas ideias enquanto conhecendo mais sobre a amante de John Paul, Lucy. A reflexão que fazem em específico com Kafka é bastante interessante.
Kafka, apesar de seus contos pessimistas, tinha bastante em comum com escritores como Chekhov ou Soseki Natsume no sentido de seu humor ácido quanto à visão do cotidiano. Seus protagonistas geralmente são personagens assalariados, homens comuns em vidas corriqueiras que de repente se encontram em situações alarmantes, mas no fim do dia continuam com a vida delas porque o aluguel não vai se pagar sozinho. No caso, estou falando em específico do clássico Metamorfose de Kafka, que mostra o protagonista Gregor supostamente se transformando numa barata sem explicação nenhuma do dia pra noite. E apesar das esquisitices, ele ainda tenta viver a vida dele normalmente e não vai atrás de uma cura ou de saber como voltar ao normal, porque apesar do absurdo de sua situação, os seus problemas e medos continuam os mesmos. O medo de ser uma pessoa exilada socialmente, de uma mudança que você é incapaz de controlar, a ideia de estar completamente sozinho e não se identificar com mais ninguém. Em um mundo de filósofos e charlatões tenta explicar a complexidade da mente humana, Kafka em seus contos conseguiu mostrar que muitas de nossas emoções são mais universais e homogêneas do que imaginamos. O filme também menciona outro escritor famoso, Goethe. Eu tenho que falar cada nome esquisito aqui. Conhecido pelo conto alemão que daria o pontapé inicial para o movimento romantista, Os Sofrimentos de John Werther. Pô, os americanos não sabem dar nome pra criança, não, todo mundo é John. Que serviu como uma base para John Paul se dar conta de que as pessoas são egocêntricas e subjetivas por natureza. Até a água bater na bunda deles, eles não vão mostrar qualquer sinal de empatia com o diferente, que foi algo que para sempre mudou a vida dele quando ele decidiu ter um caso com Lucy enquanto ele estava em Praga e sua mulher estava com a sua filha em Sarajevo, que foi justamente onde aconteceu um atentado nuclear que matou todos ali presentes e criou o mundo onde eles vivem hoje, cheio de monitoramento com equipes de vigilância em massa para saber de tudo o que países em desenvolvimento fazem em nome da proteção dos Estados Unidos. Esse é talvez um dos filmes de anime mais anti-imperialista e anti-Estados Unidos que já vi, o que chega a ser bem based. Lembre-se, galera, xenofobia é moralmente certo quando falamos mal dos Estados Unidos. Basicamente, o órgão genocida acaba sendo um trocadilho de título, porque eles não falam de órgãos como cérebro, coração ou sei lá, apêndice, mas de órgãos como organizações políticas como as dos Estados Unidos, possuindo nanomáquinas que suprimem o estresse pós-traumático de soldados que são forçados a se acostumarem a matar soldados crianças. Imagino que já dê pra ver os paralelos com Metal Gear Solid aí. Os soldados americanos e, por extensão, os seus civis que estão longe da guerra estão acostumados a pensar que seu exército é composto de heróis, combatendo terroristas que estão moralmente errados automaticamente por não serem americanos. Isso quando sequer eles pensam sobre o assunto, podendo viver em um país tão vasto e com tantas riquezas que não precisa se preocupar em pesquisar sobre as condições do resto do mundo. E por causa de atentados muitas vezes fabricados ou causados por eles mesmos, eles se acham no direito de invadir países com menor poder econômico e mantê-los em refém com sua autoridade. Afinal de contas, quando são eles fazendo, não é terrorismo, porque a liberdade dos Estados Unidos sempre vem em consequência da liberdade de outros países. Chega um ponto que essa supressão de vontades e emoções é tão forte e bem induzida que quando Clavius tenta perguntar na cara dura de um oficial sobre por que ele tem feito aqueles crimes, ele só sente o peso de todas as vidas que destruiu quando começa a raciocinar e que não teve realmente nenhum motivo para mandar matar tantos inocentes. Com esse tema em mente, John Paul tenta pesquisar e desenvolver mensagens subliminares, sons e gatilhos que nosso cérebro ancestral associava como um sinal de alerta, perigo ou um indutor de estresse, criando uma incitação natural à violência que, se manipulada de forma certa, teria o poder de destruir todas as nações que encontra. E enquanto mensagens subliminares que funcionam como manipulação parecem algo muito fora da realidade, o que é uma mensagem subliminar além das diversas formas que aprendemos a dialogarmos entre nós? Os idiomas diferentes, a forma de se apresentar, o discurso que fazemos, tudo é feito de forma que acomode um certo grupo de indivíduos e os convença passivamente de certas ideias, seja para o bem, seja para o mal, seja para a alienação. A relação entre Lucy, John Paul e Clavius realmente é fantástica pelo quanto descasca camadas entre a relação dos três personagens e uma espécie de triângulo amoroso entre eles, mostrando a emoção de abandono que têm em comum. Uma sabendo que chifrou uma mulher morta, outro que está se apaixonando pela mulher de seu alvo durante uma missão, e um maluco que, após a perda de sua mulher, acredita em reforçar a ideia de que as pessoas são felizes quando são ignorantes nos Estados Unidos, mantendo suas vidas chulas, consumistas, se chafurdando na ilusão de felicidade do capitalismo tardio, enquanto ele faz o trabalho de pensar, destruindo todos os países de terceiro mundo antes que qualquer um se desenvolva para atingir a emancipação política. Uma das poucas vezes que eu tive empatia com o talarico, então deve estar fazendo alguma coisa certa. Clavius fica indignado com a conclusão que John Paul chegou, mas é incapaz de admitir que ele não tem um ponto, já que estava na linha de frente, recebendo ordens para matar estrangeiros, e sequer pensou em fazer alguma coisa por ser mais um peão do sistema. E tendo acesso aos esquemas para usar o código que ativa o órgão genocida inglês, ele se revolta contra seu país, incitando caos ao falar o código em rede nacional,
como John Paul fez muitas outras vezes, terminando da mesma forma que o filme começou. Assim como os dois outros tinham feito, mas aí, Genocide Organ tá bem acima desses outros dois filmes, então funciona melhor aqui. Apesar de todos esses elogios e recomendar Genocide Organ, eu não posso negar que essa trilogia do Project Ito foi um completo fracasso. Não só flopou na bilheteria por serem filmes ruins, mas também o único bom teve que ser lançado às custas da falência de um ótimo estúdio. Ainda assim, acho que esses filmes falharam em trazer a mesma profundidade nos assuntos abordados como os livros fazem. E talvez seja apenas um defeito midiático mesmo, já que não é todo livro que se adapta para um bom filme. Se nem Stanley Kubrick conseguiu fazer um Lolita legal, não vou esperar um random do estúdio 4C dirigir uma obra do Ito. Ito tinha ideias possivelmente revolucionárias para o novelista japonês. Pô, você não sabe como é refrescante ler uma obra que critica tanto o imperialismo e advoga a emancipação nesse meio sem gritar comunismo a cada 10 páginas. Mas como ele não viveu para desenvolver suas ideias com cada vez mais clareza, o que sobrou foram 3 filmes que não fazem jus ao seu gênio. Mas uma coisa boa que saiu foi que eu vou começar a ler Genocide Organ e espero que esse vídeo faça alguém refletir em pelo menos algum pedaço dos pontos que ele levantava em suas obras. Tomara que essa seja a última vez que eu faça um vídeo falando de obras militares. Depois de logo eu sinto saudade de ter um cérebro de ervilha e só precisar prestar atenção na porradaria, sabe? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Foi um pouco mais longo, eu sei que não tanta gente liga para esse assunto. Eu tento alternar, fazer algumas coisas que as pessoas ligam e fazer algo que seja mais para matar minha curiosidade mesmo, ou talvez trazer discussão em coisas que você não tinha descoberto. E nem sempre isso funciona, né? Então obrigado mais uma vez por seu tempo. Não se esqueça de dar like, se inscrever e fazer essas porra todas que eu tenho preguiça de falar no vídeo. E até mais.